Olá pessoal, bem-vindos a bordo para mais um reporte semanal da Vector. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças que existem entre a prova Cal e a vida real, no que concerne as comunicações que a gente faz pelo rádio e os tipos de coisa que a gente tem que absorver ali da prova. Então eu queria começar falando o seguinte, que na prova Cal você vai ser cobrado a reportar no máximo de detalhes cada situação. Quando você está, por exemplo, interagindo como um piloto, na vida real, a gente não precisa cotejar informações de vento, informações nem da intensidade, nem da direção do vento e alguns outros detalhes aí, né? A gente pode simplesmente usar, por exemplo, na fonia, algo como ciente para um bando de pássaros e tudo mais. Mas na Provical, como eles estão ali avaliando o seu inglês e entre os critérios avaliados a compreensão, é pedido para você explicitamente reportar a tudo que você entendeu. De forma que, obviamente, se você não fala tudo, ele pode sim deduzir um pouquinho da sua compreensão. Então procure falar tudo que você entender. Mas aqui fica um adendo meu aí, fica uma pequena observação, que ainda assim eu acho que você só deve reportar tudo se você realmente entendeu bem tudo. Ou se você entendeu bem tudo e consegue, de fato, fazer um reporte mais longo em bom inglês, tá? Eu ainda acho que é preferível você omitir algumas coisas para manter um bom nível de inglês na sua fala, do que você deteriorar a sua fala porque tentou falar muita coisa e acabou se enrolando, tá legal, pessoal? Mas como critério de prova, como uma das coisas que o seu avaliador vai pedir para que você faça, fique ciente que ele vai pedir que você faça reportes o mais completo possível com todo tipo de informação. Outra coisa importante da gente lembrar em consideração da prova é o seguinte, a chamada inicial. A gente não precisa fazer chamada inicial na prova Cal. Aliás, não precisa não, a gente não deve fazer a chamada inicial na prova Cal, tá? O seu avaliador ele não vai ter um áudio para tocar em resposta à chamada inicial com prossiga, por exemplo. Então, é para você ignorar essa parte, tá? Você não vai fazer uma chamada inicial, mesmo que no exercício haja troca, vamos dizer, de um controle para outro, você passe de uma torre para um solo, ou de um controle de aproximação para uma torre e assim por diante. A primeira vez que você fala com o controlador, já considere que você já fez a chamada inicial, tá legal? É assim que se dá a dinâmica então da prova. Em termos de procedimentos fixos, localidades, você também não precisa necessariamente mencionar esses nomes próprios, tá legal, pessoal? Você pode simplesmente chamar o procedimento de o procedimento, você pode chamar a posição de a posição chamará na posição, etc. Então, call back over the position, I'll call back over the VOR, blocking the VOR, I'll call back at the position, I'll be at flight level 100 at flight level whatever, aí você vai colocar o flight level, né? Então, quando você tem algumas posições onde você deva chamar numa altitude determinada, uma interseção e tudo mais, você pode chamar aquilo de a interseção, sem falar aquele nome que, na verdade, você não sabe e não vai entender facilmente, uma vez que a gente tem nomes muito bizarros, né? São nomes especificamente estranhos que a gente usa em cartas, todo piloto sabe disso. Os nomes não significam nada, são às vezes inclusive difíceis de falar, a gente usa inclusive soletração nesses casos. E é sabido que você não tem a consciência situacional, né, da situação, você não tem a carta de voo e tudo mais, portanto o seu avaliador não vai te penalizar se você não mencionar especificamente a posição que foi dita, tá legal? No entanto, eu devo fazer uma ressalva aqui também, que às vezes se você não entende a posição, o problema não é justamente você não entender a posição ou esse nome próprio de uma localidade. O problema é se você não percebe o que você não entendeu e isso acaba te prejudicando, porque quando você não entende algo, muitas vezes você não sabe o que não entendeu, né? Então procura tornar o mais irrelevante possível os seus erros, eu diria. Porque você não sabe o quão relevante ele é. E se você ficar achando que é relevante, a chance é que talvez fosse algo pouco relevante que você deu importância e deixou aquilo, vamos dizer assim, prejudicar a sua estima, a sua autoestima ali, a sua confiança enquanto você fazia a comunicação
e ela como um todo ficou prejudicada, sendo que não precisava. Talvez fosse uma coisa pequena que você perdeu e você acabou valorizando o seu erro, tá legal? Então, espero que não tenha ficado muito confusa essa dica aqui, mas você não precisa mencionar essas posições e é isso aí. Tenta entender o que você perdeu, mesmo que você não entenda, e aí usa de uma forma ali meio que varrendo para baixo do tapete o nome da posição, que ninguém vai de fato te cobrar isso, tá legal? Pequenas incoerências aeronáuticas são também algumas variáveis aqui da prova. A prova foi feita e refeita já várias vezes, mas apesar disso ainda existem algumas inconsistências. É capaz de uma aeronave, por exemplo, que está sem motorização, perder os dois motores, pedir uma aproximação direta, uma proa direta para o aeroporto, como está até no próprio mock-up, e a torre libera essa aproximação, mas ela dá uma proa que não é uma proa que faça sentido para o alinhamento da pista que ela deu para a aeronave, tá? Então, algumas coisas como incongruências aí entre proas e pistas e tudo mais, se você realmente parar para imaginar, não fazem muito sentido em alguns exercícios, e isso não é algo que você deva corrigir se você perceber que não houve um erro de comunicação, tá legal? Então, quando é um quesito aeronáutico mais drástico, como por exemplo, não entenderem que você teve uma pane e acharem que você teve outra, você reporta que colidiu com pássaros, entende-se que você colidiu, digamos, com a cauda na pista, enfim. Esse tipo de erro você deve sim corrigir, óbvio. Porém, inconsistências ali onde você discorde que a proa está adequada, a finalidade e tal, não são passíveis aí de correção, tá legal? Outra coisa que eu queria mencionar são as fotos da parte 2, as fotos que se usam para te dar instruções, para falar assim, imagina que aconteceu isso, já foi tema de um vídeo meu aí, volta um pouquinho aí, umas 2 semanas, que você vai ver. Essas fotos, elas não necessariamente representam fielmente aquela realidade, elas são para ilustrar o problema que você está tendo. Então talvez a foto seja de uma aeronave turbohélice e você foi instruído que está numa aeronave a jato, entendeu? Então essas inconsistências aqui também não tem problema, até porque o seu avaliador ele vai dizer para você que a foto é para ilustrar que aconteceu algo mais ou menos assim com você e não que esse é você, tá legal? Então é isso que eu queria falar por hoje, espero que vocês tenham gostado. E se continuam gostando aí desses vídeos, desses reportes semanais, sem edição, sem nada aqui, dando umas dicas, deixem o like aqui, não custa nada, se inscrevam no canal que a gente vai crescendo. Um abraço aí, pessoal, e bom final de semana para todo mundo.